amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Solange, para Maria, para Eliane, para Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, tá? Hoje a gente vai falar sobre Salmo 127, que é um salmo escrito por Salomão. São só 5 versículos curtinho, tá? E hoje a gente vai falar também sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 10, tá? Que fala sobre a rainha de Sabá, paz, socorro, que fala sobre a rainha de Sabá, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esses 2 capítulos, amém. A semana passada a gente não conseguiu ter aula direito, né? Porque eu não tava bem, eu tô melhor, graças a Deus, né? Ainda não tô 100%, mas graças a Deus, tô bem melhor, né? E a gente vai continuar, glória a Deus, amém. Deus seja louvado por isso, né? E esses dias que a gente não teve aula, eu passei 2 filmes, né? Foram 2 aulas que a gente não teve, aula de quinta nem de sexta, e eu passei 2 filmes. Eu passei A Paz, Edna. Na quinta-feira eu passei um filme, gente, que fala sobre o protestantismo, né? Que fala sobre Martinho Lutero, né? E na sexta-feira eu passei um filme sobre a história de Salomão, né? Eu passei por WhatsApp para o pessoal que está no grupo do WhatsApp. O filme do protestantismo é um filme muito importante, gente. A gente vai entender mais esse filme quando a gente chegar na igreja atual, tá? Porque o meu intuito é esse, a gente vai passar pelo Novo Testamento, vai passar pela perseguição ali de Roma aos cristãos, né? A gente vai terminar ali, eu vou falar um pouquinho sobre a morte de Pedro, né? Pedro foi perseguido pela igreja romana, né? Na época não era igreja romana ainda, Pedro foi perseguido pelos romanos e ele foi morto, né, em Roma. Pedro ele foi julgado e foi morto em Roma. E onde é o túmulo de Pedro, hoje é o Vaticano, né? Então, durante um período da história, Roma começou a perceber que eles não conseguiam mais lutar contra os cristãos. Eles perceberam que os cristãos eram mais fortes do que o próprio poder político, né? Então, houve um tempo na história da igreja que Roma, que era o poderio da época, o império da época, né? Houve vários impérios durante a passagem da Bíblia, a história da igreja, né? Teve o império que a gente já estudou do Egito, o império da Síria, né? O Império Babilônico, o Império Grego, Assírio, né? E o Império Romano, que foi o último império. E esse império, gente, então ele começou uma perseguição contra os cristãos. E durante esse período de perseguição contra os cristãos, eles, num determinado momento, com um imperador, se eu não me engano é Constantino, a gente vai ver mais pra frente, ele tem uma ideia, ele fala assim, poxa, não dá pro governo lutar contra os cristãos. Eles estão mais fortes do que a política. Eles chegam a essa conclusão, né? O Império Romano chega à conclusão que os cristãos têm mais poder do que a própria política. Aí, qual é a ideia de Roma? Qual é a ideia desse imperador romano? Fazer com que o Estado vire cristão, entende? E por isso que esse primeiro filme que eu mandei para vocês é tão importante, para vocês entenderem a nossa história atual da igreja hoje. Porque assim, o que acontece? Durante esse período, quando a igreja já tinha perseguido, já tinha matado Pedro, já tinha matado Paulo, já tinha matado os líderes, né? Mas só que o cristianismo não morria. E esse imperador percebeu isso, falou, pô, peraí, quanto mais a gente luta, mais cresce o cristianismo, começava a crescer ainda mais e tinha mais poder. Então, esse imperador pensou o seguinte, imagina se a gente tivesse poder, se Roma tivesse poder, né? Roma já é forte como império, né? Como império romano, Roma já é forte. Imagina se ela tiver o poder da igreja também, vai se tornar muito forte. Então, o que eles decidem? Né? Depois que eles mataram Pedro, depois que já tinha tudo isso acontecido, eles decidiram criar, né, um templo sobre o túmulo de Pedro. E o argumento deles é porque Jesus diz que sobre essa pedra, lembra no Novo Testamento? E é Pedro. Então ele fala, tá vendo? Como Jesus disse, agora Roma tá cumprindo. Então, Roma começa a se declarar um estado cristão. Então, começa a igreja romana. A igreja católica, que hoje a gente conhece lá no Vaticano, tá? É assim que começa, tá? Então, esse vídeo que eu mandei pra vocês, esse filme que eu mandei pra vocês de Martinho Lutero é muito importante, porque o que acontece? A igreja romana começa a ficar muito forte. Por quê? Porque ela é igreja e Estado.
Ela tem o poder político e o poder da igreja, né? Roma começa a se declarar um estado cristão, um império cristão. Então eles criam o Vaticano ali em Roma sobre o túmulo de Pedro, que hoje está lá, né? O Vaticano é construído sobre o túmulo do apóstolo Pedro. E eles então começam essa coisa de que eles são cristãos, viraram cristãos, tá? Então começa esse entendimento. Só que quando eles começam com isso, Roma, eles trazem muitas coisas da religião romana. E a religião romana, gente, não era uma religião cristã. Era uma religião como a do Egito. Era uma religião como a da Síria. Era uma religião pagã. Que tinha imagens, que tinha determinados rituais que não existem na Bíblia. Então, quando Roma se declarou um Estado cristão, eles falaram, não, tá bom, a gente vai se declarar cristão, vamos reconhecer Cristo, mas não vamos também abandonar os nossos. Então, eles continuaram cultuando imagens, que hoje são santos, tal, você vê, né? Então, eles continuaram, não tiraram totalmente ali a religiosidade de Roma, a religião de Roma, mas se declararam cristãos para eles poderem pegar a bagagem, o poder, né, que tinha ali a igreja. A igreja tinha um poder muito grande, os cristãos, né, tinha um poder muito grande. E o Estado queria ter isso. Então, o Estado começou a se declarar cristão. Então, daí surgiu a Igreja Católica. Quando isso aconteceu, o que houve? Eles entenderam que a igreja tinha um poder muito grande. O que a igreja fala, as pessoas fazem. O Estado de Roma entendeu isso, né? A paz, Isabel, amém. E quando eles entenderam, eles falaram, não, eu quero ter esse poder. De eu falar e a pessoa fazer. Só que o que acontece? O povo não pode saber a verdade. Então, quem é que tem que estar com conhecimento da verdade? Somente Roma. Então, os livros, a Bíblia, tem que estar onde? Em Roma. Ninguém mais pode ter acesso, só Roma. Então, houve um tempo na história, gente, que a Bíblia foi traduzida, né, pro latim. Toda a Bíblia era traduzida toda para o latim e ela não podia ser distribuída. Ela ficava presa lá no Vaticano. Só quem tinha acesso à Bíblia eram os papas e os padres ali, o pessoal que trabalhava ali na igreja católica, entendeu? A pessoa, a sociedade não tinha acesso. Então, o que eles falavam, você era obrigado a acreditar no que eles diziam, tá? Esse filme que eu mandei pra vocês fala sobre isso, é uma história real, tá, gente? Então, houve um tempo na história que o povo não tinha acesso. Então, o povo não sabia do que tratava a Bíblia. Eles eram obrigados a acreditar no que o Vaticano dizia, no que o Papa dizia, no que os padres diziam. Mas o que acontece? A igreja, a igreja romana, né? Durante um longo tempo, eles começaram a perceber que pelo medo as pessoas fazem de tudo, pelo terror, né? Então eles começaram a criar indulgências. Então tem isso no filme. A igreja católica começou a criar indulgências. O que são indulgências? Você paga para ter o seu pecado perdoado. Então, eu cometi tal pecado, eu vou lá, pago, meu pecado foi perdoado. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, eu não preciso pagar para o meu pecado ser perdoado. Alguém já pagou por mim, né? E eles diziam isso, por quê? Porque assim ia acumulando riquezas, entende? Isso é real, gente. Não tô falando mal de nenhuma religião, não. É verdade. Então, durante um período da história, começou a criar essas indulgências. Ao ponto deles também criarem, né, uma teoria ali, né? Essa igreja católica romana, né? Ela criou uma teoria também do purgatório. Tá? O purgatório não existe na Bíblia, não tem isso na Bíblia, não existe isso na Bíblia, tá? E foi um escritor, né, numa determinada época, ele escreveu o Inferno de Dante, uma coisa assim. E sabe aquele diabo que é vermelho, tem chifre, tem um tridente na mão, essas coisas? A Bíblia não diz nada disso, mas nesse livro falava que o diabo era assim. Então, a igreja começou a pegar o diabo como sendo isso. Através desse livro que não tem nada a ver com a Bíblia, entende? E eles começaram a fazer o quê? Botar o terror. Então as pessoas vão fazer o que a igreja quer pelo terror, pelo medo de ser condenada.
Então eles falavam, né? Aí eles queriam mostrar para as pessoas como era você ir para o inferno. Então eles começavam a queimar as pessoas vivas, assim, na frente de todo mundo, né? Tinha Inquisição, tudo eles queimavam as pessoas vivas. A gente viu isso no filme que eu mandei. Queimavam as pessoas vivas na praça pública para que as pessoas temessem. Ó, oh, você quer ficar assim o resto da sua vida, a sua eternidade, a sua alma ardendo desse jeito no inferno? E eles faziam isso pelo terror, botavam terror, né? E eles diziam a paz, Maria, eles diziam que você podia comprar um lugar seu no céu através do dinheiro. Então, esse período foi um período muito conturbado da igreja, gente. Isso foi um período da igreja. Eu te expliquei tudo isso para vocês entenderem, né? O Estado comprou a igreja e passou a ser a própria igreja, né? O Estado de Roma. E então, passou a ser um tempo muito difícil. Por quê? Porque os pobres não podiam pagar. Aí eles entendiam que lá na igreja você chegava... no filme que eu mandei diz isso, você chegava lá, por exemplo, você estava muito perturbado porque um parente seu morreu, você sabia que esse seu parente era muito ruim mesmo. E você chegava lá no padre, aí o padre falava, coloca aqui tanto de dinheiro e sobe aqui 20 escadas de joelho que aí ele vai ser salvo. Eles faziam isso, você dava o dinheiro, subia a escada ajoelhado lá, beijavam uma imagem e eles falavam que aquele seu parente ia ser salvo. E tudo isso era uma mentira. A Bíblia não diz nada disso. Só que houve uma pessoa que ele entrou pro Vaticano. E ele começou a estudar sobre isso. E ele era muito temente a Deus, gente. Ele tinha muito medo de Deus. Nessa época era muito medo. As pessoas tinham muito medo de Deus. E ele tinha muito medo de Deus. O Martinho Lutero. Então ele entrou e ele tinha muito medo mesmo de Deus. Só que ele começou a ter acesso às escrituras. E ele começou a ver que não é bem o que estava acontecendo ali. Então ele começou a lutar contra aquela igreja católica. Ele começou a falar, não, peraí, a Bíblia não diz que a gente pode pagar para o morto ser salvo. Não, peraí, a Bíblia não diz que eu tenho que dar um patrimônio para ser perdoado o meu pecado. Não, a Bíblia, ele começou a questionar coisas que a igreja falava. Tanto que ele foi expulso, tá, gente? Se você estuda a história de Martinho Lutero, ele sofreu... excomunhão, não sei, tem um nome lá que a igreja dá, a igreja católica, né? Mas ele foi expulso da igreja católica, porque ele começou a questionar isso, né? E houve um tempo de perseguição, queriam queimar ele vivo, ele foi queriam levar ele para a Inquisição. Nesse tempo foi ali, né? O Galilei, se eu não me engano, né? Então houve esse tempo assim, sabe? E tudo isso foi o quê? Protestantismo, que é muito importante pra gente, porque até então só quem tinha acesso à Bíblia eram os padres, era a igreja católica, ninguém mais tinha acesso à Bíblia. Então, ninguém sabia como ser salvo, ninguém tinha instrução, ninguém podia ter acesso como a gente tem hoje. A gente pega uma Bíblia hoje e lê, né? Não podia, gente, não se tinha isso. Olha como o protestantismo foi importante pra gente. Por isso que eu coloquei esse filme pra gente assistir na quinta-feira. Aí, então, esse homem, gente, lutou por isso. Esse homem lutou para que todos os povos tivessem acesso à Bíblia na sua língua, porque a Bíblia só estava em latim. A gente não podia ler se não soubesse latim, né? E mesmo assim ela estava presa lá no Vaticano. Só quem era do Vaticano podia ler, né? Um Harris mortal não podia ler, não. Então, ele começou a lutar por isso. E ele escreveu 95 teses. Nesse filme fala sobre isso. Se você pesquisar na internet, você acha. Tem 95 teses. Que ele vai contra a Igreja Católica. Que ele diz, não existe purgatório, não existe indulgência, é mentira isso. Eu não preciso pagar para ter meu pecado perdoado. Ele começou a escrever um monte de coisa que a igreja falava que é verdade e era mentira. Ele começou a falar que não se adora santos, não se ora para santo, não se beija santo para ser curado. E ele começou a falar contra a igreja católica, tudo isso, entende? E por causa desse movimento que esse homem começou a criar, Martinho Lutero, é que então cresceu o protestantismo, que foi o que deu asas, abriu portas para o mundo para começar a ter acesso à Bíblia. Então a Bíblia começou a ser impressa em vários idiomas, gente. As pessoas começaram a ter acesso. Ele pegou a Bíblia, no princípio foi tudo assim, às escuras, né? Ele pegou escondido a Bíblia e ele traduzia no idioma dele, escondido, né? E enviava pro país dele, e ia tudo assim, gente, era tudo escondido no início. Mas então, até nessa época, isso é uma história real, tá? Tem um imperador de Roma que ele quis queimar todas as Bíblias para não correr esse risco das pessoas saberem a verdade.
porque aí o governo ia perder o seu poder sobre as pessoas, né? E é muito importante esse filme, gente, para a gente entender o nosso contexto atual, né? Hoje a gente tem acesso à Bíblia por causa desse protestantismo, por causa dessa revolução que houve, né? A gente não tinha acesso, a gente era obrigado a acreditar em mentiras que eram ditas, né? E hoje não, a gente tem acesso, a gente pode estudar, pode falar, pode ter em vários idiomas, várias traduções diferentes. Não tinha, gente. Não tinha antes, tá? Então, esse filme é muito importante pra gente entender isso, esse movimento que teve aí na história, tá? A gente vai estudar isso também aqui nas aulas, né? Quando chegar lá no Novo Testamento. Mas é muito importante, tá? Esse filme que eu mandei, que foi o de quinta-feira, que eu tava ruim, não podia dar aula, então eu dei esse filme. Na sexta-feira eu dei um outro filme também que fala sobre Salomão. Gente, aquele filme eu assisti, tá? Antes de passar para vocês, é claro, eu assisti para ver se estava de acordo, né? E o filme de Salomão muito legal, né? Tem alguns pontos ali que não vão de acordo com a Bíblia, né? Parece que tem alguns pontos ali que foi pego a base da Bíblia católica, porque a Bíblia católica é diferente da Bíblia cristã, da Bíblia protestante, né? Da Bíblia evangélica. Elas são diferentes. Existem existem alguns pontos ali que são diferentes, que divergem da Bíblia cristã, da Bíblia realmente de Cristo, né? Da Bíblia evangélica. Mas eu falei, né? No caso de Abisag, né? Porque nesse filme a Abisag, ela casa com um homem lá do povo, né? E tem filhos com ele, e a Bíblia não diz isso, né? A gente presume, por ela ter sido esposa concubina de Davi, ela só ia ser passada para o próximo reino, ia ser para qualquer pessoa do povo, né? Então, porque isso seria uma possível guerra ali, né? A pessoa podia requerer o reino, né? Quando a gente já falou sobre isso numa aula, quando você tomava a esposa de um rei, você estava requerendo o reino dele. Isso era parte do costume deles, né? Eles tomavam, tanto que lembra que Absalão se deitou com as esposas do pai? Foi para isso, porque ele estava requerendo o reino do pai. Então, eu não acredito que a Abisag se casou com o pessoal do povo. Eu acho que ela realmente se casou com Salomão, porque senão isso daria uma grande confusão por questão de costume, né? Quem tomou ali a Abisag podia depois vir a querer requerer o reino e dar algum problema para Salomão. Segundo ponto que tá ali no filme é a rainha de Sabá. Tá? Que eu vou falar hoje sobre ela e eu vou apontar esse ponto aí que eu não concordo e que tá no filme, tá? E tem mais dois outros pontos que eu falei para vocês que tá no filme também, né? Que diferem ali da Bíblia, né? Que o primeiro é o quarto mandamento, né? Que na verdade o que ele falou é o quinto, não é o quarto. E o outro são as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª é que ele abomina, tá? Mas de resto, gente, o filme é muito bom mesmo. Vale a pena vocês assistirem os 2 que eu mandei, tá bom? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a estudar o Salmo 127 e o primeiro livro de Reis, capítulo 10. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem com teu poder, com a tua força, Pai. Se revela a cada um de nós, se torna claro, se torna compreensível, Pai. Amém. Que venhamos a compreender a tua verdade, que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser enganados, Pai. Nos ajuda em nossas dificuldades, Pai. Trata conosco as nossas questões, para que venhamos a compreender a tua verdade de uma forma bem objetiva, Senhor. Amém. Meu Deus, transforma as nossas mentes, os nossos corações, Pai. Nos transforma, que venhamos a andar nos seus caminhos, que venhamos a andar na tua presença, que venhamos a te buscar sempre, Pai. Amém. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai, nós somos humanos, nós somos apenas pó, e a tua palavra diz que o Senhor sabe disso, e é por isso que o Senhor tem misericórdia daquele que te chama, Pai, daquele que se arrepende e clama a ti. Então, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos livre dos nossos pecados, nos livre de nós mesmos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos. A tua palavra diz que o Senhor não nos retribui segundo os nossos pecados, e que assim seja, Pai. Amém. Meu Deus, que as suas boas palavras, que tudo o que o Senhor um dia prometeu de bom para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que confiam e esperam em ti, Pai. Que todas essas boas palavras se cumpram sobre cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o teu reino venha sobre nós, meu Deus, amém. Que o Senhor faça, meu Deus, resplandecer a sua glória através de nós, através dos nossos rostos, através das nossas vidas, que todos possam ver que o Senhor é conosco, Pai, amém. Que o seu nome seja glorificado através
através, meu Deus, da nossa caminhada. Nos ensina, Pai, o caminho correto, Senhor, porque se o Senhor nos ensinar corretamente, nós não nos desviaremos dele. Então, meu Deus, amém. Nos ilumina, Pai. Nos tira das nossas trevas e nos traga a sua luz, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, gente, vamos para o Salmo 127 agora, tá? Salmo 127. O Salmo 127, vamos lembrar em qual momento histórico a gente está? Salomão construiu o templo de Deus, Salomão construiu o palácio dele, certo? Aí Salomão, né, foi e mandou pegarem a arca lá, que tinha sido colocada lá numa tenda, né, por Davi, o pai dele. Então Salomão mandou pegar essa arca e colocar dentro desse novo templo. E mandou também, né, sim, o Bruno Vieira, ele tá falando aqui no Instagram que, na verdade, Lutero, ele não ia contra a Igreja Católica. Ele achava que eram padres que estavam corrompidos. Sim, isso mesmo. Mas só que esses padres faziam parte da Igreja Católica, né? Ele não tava indo contra todo o sistema da Igreja Católica. Ele era um católico, né? Ele morreu um católico. Ele só não concordava com algumas coisas da Igreja Católica, né? Mas, gente, ele era um padre, ele, não sei se era padre, não sei qual o nome que se dá, mas ele trabalhava, ele estava estudando ali, ele dava aulas, né, na Igreja Católica, e ele foi expulso, né, excomunhão, tem um nome lá que ele não podia mais fazer parte, né, ele não era mais, ele não fazia mais parte do membro, do corpo ali, né, mas, e ele se casou, depois ele se casou com uma freira também, uma freira que também saiu da Igreja Católica, os dois se casaram, tá? Então é essa história, tá? Mas se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver isso que o Bruno tá falando. Não é que ele ia contra a Igreja Católica, Igreja Católica. Não, mas ele essas 95 teses, na verdade, elas vão contra o que a Igreja Católica diz. Né? Ele dizia que ele não era contra a Igreja Católica, só que nessas 95 teses ele fala que não se adora imagem, né? Ele fala de coisas que a Igreja Católica diz que é verdade, e ele fala que não é. Então que é um momento político, né, gente? A Igreja Católica naquela época, ela era o governo, né? Então era difícil você ir assim, né, de cara, né? Mas a verdade é que as 95 teses dele vão contra todo o segmento da Igreja Católica, sim, né? Mas ele claramente não fala, eu sou contra a Igreja Católica, né? Mas as 95 teses, se você for estudar as 95 teses, elas vão contra o que a Igreja Católica diz, tá? Então, amém. Aí no versículo 1, então, diz assim do Salmo 127. Gente, vocês lembram então o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, o que acontece no Salmo 127, né? No Salmo 127, a gente lembra que Salomão construiu o templo, Salomão, ele fez o palácio dele, né? Então, Salomão mandou pegar a arca. Aí, Salomão, né, ele mandou pegar também os utensílios lá do tabernáculo, que a gente lembra que ele vai depositar, ele vai colocar numa salinha lá como uma relíquia religiosa, né? Porque ele não vai usar, porque ele fez tudo novo, exceto a arca, né? De resto, ele fez tudo novo, melhor, mais bonito, né? Então, ele põe tudo lá arquivado, tudo bonitinho, né? Então, a gente lembra que quando os sacerdotes, eles entram e colocam lá a Arca da Aliança, e eles estão saindo, a gente lembra que a nuvem, né? Aquela nuvem lá, que a gente estudou bastante sobre essa nuvem, naquele tempo lá do deserto, né? De Moisés e tal. Então, essa nuvem, né? Ela vem e enche todo o tabernáculo, né? Tabernáculo não, templo, agora não é tabernáculo, é o templo construído por Salomão. Enche toda. Aí lembra que Salomão foi e orou na frente de todo mundo, né? Salomão foi e orientou todo mundo, depois Salomão se ajoelhou, ergueu os braços para Deus, para o alto, e começou a orar falando com Deus. Então a gente ainda está nesse contexto, tá? O Salmo 127, na verdade, Salomão fala sobre isso, sobre a importância de Deus estar dentro daquele lugar. É isso que Salomão vai dizer. Salomão vai dizer assim, tá bom, a gente construiu esse templo, é um templo lindo, né? A gente viu, é um templo lindo, gente, é um templo que o pessoal ficava uau, né? O pessoal vinha de longe querer ver aquele templo, era um templo lindo, deslumbrante. Mas Salomão vai dizer, de nada adianta construir esse templo se Deus não estiver nele.
De nada adianta nós fazermos planos se Deus não estiver nele. De nada adianta nós fazermos o que for se Deus não estiver naquilo. E é isso que Salomão vai falar agora, tá? No Salmo 127. Então diz assim, no versículo 1: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Tá vendo? A verdade é que se você constrói uma casa e Deus não a edifica, Deus não está nela, Deus não está naquele negócio, você pode terminar de construir a casa e morrer e não morar nela. Esse Salomão está dizendo. De nada adianta o esforço da tua mão, o esforço do teu braço, se Deus não estiver contigo. Se Deus não estiver no negócio. De nada adianta. E ele diz, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, de nada vai adiantar você colocar guardas vigiando ela. Uau! Se Deus não estiver protegendo a cidade, você pode colocar, gente, um exército inteiro, o maior exército do mundo. Se tiver que ter um incêndio ali, vai ter. Porque não adianta. É Deus quem a protege, é Deus quem edifica. De nada adianta construir uma casa se Deus não edifica aquela casa. Se Deus não preenche aquela casa. De nada adianta tentar proteger com as suas mãos algo se Deus não está protegendo. Uau! É isso que Salomão está dizendo. Aí no versículo 2, Salomão diz assim, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, para ganhar alimento, para pagar suas coisas. Não adianta. Não adianta você levantar cedo demais e dormir tarde demais para ficar trabalhando muito. E aqui ele diz, porque na verdade, Deus é quem dá o sustento a quem ele ama. E ele dá até mesmo quando eles estão dormindo. Gente, aqui não é um incentivo pro preguiçoso, não. Senão a pessoa vai falar, meu Deus, então eu vou acordar tarde todo dia e dormir cedo, né? Não, não é um incentivo pro preguiçoso isso daqui. Mas aqui tá dizendo o quê? É bom, o trabalho dignifica o homem, é bom você trabalhar, né? Mas de nada adianta você se matar de trabalhar. Porque é Deus quem dá o provimento, é Deus quem dá a provisão, é Deus quem dá o alimento. Isso é muito claro quando a gente para pensar, por exemplo, em pessoas que se matam de trabalhar e nunca sobra dinheiro. A pessoa se mata de trabalhar, gente, tá o dia inteiro trabalhando de dia à noite, não tem descanso, tá com olheira, tá ali passando mal de tanto trabalhar e não sobra um centavo, não tem dinheiro para nada, não consegue nem pagar as contas, não consegue nem pagar o básico. E enquanto você observa, né, que Deus dá aos que Ele ama o necessário. A Bíblia diz isso. A Bíblia não diz que você vai ter tudo o que você quer. A Bíblia não diz que você vai ter luxo. Deus pode dar, é claro que Ele pode. Prosperidade, tudo. Mas a Bíblia diz que Deus dá o necessário. Mas a quem não tá com Ele, nem o necessário. Você vê muito isso, sabe? Ladrões. Por maior o valor do roubo, gente, o dinheiro acaba. Tá precisando roubar de novo. Nunca dá. Nunca é o suficiente. Nunca é o bastante. Nunca rende. Mas aí aquele trabalhador honesto tá ali. Não precisa pedir um centavo para ninguém. Pelo contrário, ele ajuda. E quem é que tá fazendo isso? É Deus. Não é a força da mão dele, não é o suor dele, não é a força do trabalho dele, é Deus. Se Deus não estiver no negócio, o negócio não vai. Mas se Deus estiver, o negócio vai, até quando você estiver dormindo. Você vai estar dormindo e o negócio vai estar dando certo. Né? Nessa época, era uma época de plantação, de colheita, né? Era uma época de agricultura, se trabalhava muito com isso. Então havia aquele medo muito grande, né? Nossa, meu Deus, eu preciso que dê trigo. Ai, eu preciso que o trigo dê, eu preciso. Porque era o sustento deles, era o meio de vida deles, né? Então, imagina, a pessoa levanta cedinho para ficar arando ali o campo, para ficar regando, para ficar cuidando, né? Vai dormir tarde ali cuidando também, podando, fazendo as coisas, né? Mas se Deus não tiver naquele negócio, vem uma enchente, ele perde tudo. Vem alguma praga, ele perde tudo. É isso que ele tá dizendo, né? Amém, Bruno. Deus te abençoe. Amém, até.
Vem uma praga, ele perde tudo. Mas se Deus estiver com ele, ele vai dormir e Deus vai estar cuidando. Ele vai acordar no outro dia e vai ver as florzinhas brotando, vai ver os negocinhos lá brotando. É isso que está dizendo, uau. No versículo 3, diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Em algumas Bíblias está descrito que os filhos são herança do Senhor, né? Eles são uma verdadeira bênção. O que é uma herança? Né? Vamos pensar o que é uma herança. Herança é quando eu recebo algo que não é meu. Não é meu aquilo. Aquilo é de outra pessoa. Mas ela deixou para mim. Mas não é meu. Por exemplo, um tio meu lutou a vida inteira para ter um patrimônio bom, né, grande. Não deixou filhos, nada, ele deixou uma herança para mim. Aquilo é meu? Não é meu. Foi ele que lutou a vida inteira por aquilo. É dele. Mas ele decidiu deixar para mim algo que é dele. Ele confiou a mim algo que é dele, não é meu, é dele. E a Bíblia diz que os filhos são uma herança que Deus deixou pra gente. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Deus deixou, ele confiou algo que é dele a você. E haverá um dia que ele vai te chamar e vai perguntar: o que você fez com a herança que eu te deixei? Você cuidou bem? Você ensinou ele nos meus caminhos? Você foi uma boa mãe, um bom pai? A Bíblia diz isso, né? Porque todo mundo lembra muito sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Existe esse mandamento. Mas há um momento na história que a pessoa abusa desse mandamento. Eles começam, o filho tem que honrar pai e mãe. E os pais começam a abusar desse mandamento. Num determinado momento da história que a gente vai ver. E os pais começam a irritar os filhos. Ele tem que me honrar, então eu vou ser chato. E eles começam a abusar. Então, Deus diz: mas cuidado, pais. Os filhos têm que te honrar sim, mas não fiquem provocando eles. Não fiquem perturbando eles também. Né? Tem pai e mãe que é fogo também, né? Vamos ser sinceros. E é isso. E a Bíblia diz que, na verdade, os filhos não são nossos. Né? Os filhos são heranças que Deus nos deu. E a gente vai ter que dar contas do que a gente fez com essa herança. Né? Deus vai falar, mas peraí, por que a herança que eu te dei foi perdida? Eu te dei uma herança. Era para você estar aqui com essa herança hoje. Por que ela não está aqui? Porque você perdeu ela, ela está lá no inferno. O que aconteceu? O que houve no caminho? Você ensinou o que eu falei que você tinha que ensinar? Os meus caminhos, sobre mim, você falou sobre mim, né? E é isso, gente. E diz que os filhos, na verdade, são uma verdadeira bênção. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus não faz nada ruim. A Bíblia disse que tudo que Deus fez foi bom. O seu filho não é ruim. Seu filho não é uma maldição na tua vida. Teu filho é uma bênção. Teu filho é bom, porque Deus fez. Mas há um caminho e você tem que ajudá-lo nesse caminho. A Bíblia diz isso, que a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. A gente tem que ter sabedoria para ensiná-los. E eles são bênção. Aí no versículo 4 diz: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Os filhos que o homem tem quando ele é novo, né, os filhos que ele tem durante a vida dele, são como flechas. Você tá com uma flecha aqui, a flecha na mão de um soldado. Quando você dispara ela vai longe. Você mira para ir longe. E ela vai bem longe. Essa flecha é o seu filho. Você tem que pegar ele e mirar para ele ir longe. Você tem que cuidar do seu filho para ele ser melhor do que você. O filho tem que ser melhor do que o pai. O filho tem que superar o pai. O filho tem que ir além. Né? A gente tem que querer coisas boas para os nossos filhos. A gente tem que mirar alto. Eu já vi muita gente, né, falando assim, né? Às vezes o filho fala, eu quero ser médico.
Aí os pais falam assim, ai, meu filho, de brincadeira, né? Tenta ser outra coisa, daí é muito caro, não sei o que, né? Não, não. Nossa flecha, a gente tem que mirar longe. Isso, meu filho. Se você quiser, se você estiver com Deus, se você lutar por isso, nada vai te impedir de ser um médico. Você vai ser um ótimo médico, né? E é isso. Aí no versículo 5, para finalizar esse salmo, diz assim: Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Feliz o homem que tem muitos filhos. Tem muitas flechas para apontar para muitos lados. É muito sucesso. Uau! A descendência dele é uma descendência próspera, uma descendência uau, que tem nome na terra. É isso. Ele não será derrotado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Tudo vai dar certo, né? Agora a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 10, tá? Então a gente vai conhecer a rainha de Sabá. Versículo 1 diz assim, e a gente está no primeiro livro de Reis, capítulo 10. Diz assim no versículo 1: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome de Deus, veio prová-lo com questões difíceis. Gente, repararam uma coisa aqui? Aqui está dizendo assim, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão. Acerca do quê? Acerca do nome de Deus. A fama de Salomão não era sobre ele, era sobre Deus. Salomão fazia questão de falar, foi Deus. A fama chegava nos lugares, não era a fama que Salomão era bom, não era a fama que Salomão é o melhor rei, não era a fama que Salomão é rico, é a fama que o Deus de Salomão deixou ele ficar rico. O Deus de Salomão fez Salomão tal coisa. Era a fama de Deus que chegava através de Salomão. Uau! E existem pessoas, às vezes, que quando conseguem determinadas coisas, falam, eu consegui, eu mereci, fui eu, né? E você quer que a sua fama vá, né? Sua fama, ou ela, não sei. Não, que lindo. Diz que ela ouviu falar a fama de Salomão acerca do nome de Deus. Ela ouviu falar sobre Deus através da vida de Salomão. Caramba. Pensou, gente, uau. A pessoa ouve falar alguma coisa de você, aí essa pessoa fala, nossa, não acredito, sério? Ela tá assim? Aconteceu isso na vida dela? Aquela pessoa que eu conheço é ela mesma. Nossa, mas como? Não sei, o Deus dela. Uau, o Deus dela fez isso na vida dela. O que? O Deus dela? Não, eu quero conhecer esse Deus. É isso que ela vai fazer. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ir lá ver se isso é verdade. Que Deus é esse que fez isso com essa pessoa? Caramba! E é isso que chegou até ela. Então ela foi lá para ver se é verdade. Será que ele é sábio mesmo, como me falaram? Será que ele é tão inteligente como me falaram? Peraí, que eu vou fazer umas perguntas difíceis. Então ela foi lá fazer umas perguntas difíceis para ele. Aí diz no versículo 2 que ela chegou lá em Jerusalém com a grande comitiva dela, né? Aí diz que tinha camelos, né? Com um monte de especiarias, né? Disse que tinha muitíssimo ouro, tinha muita pedra preciosa, né? Então, quando ela encontrou Salomão, ela foi e fez todas as perguntas que ela podia imaginar. Ela perguntou tudo que ela queria, tudo que ela planejou, ela perguntou para ele, para testar ele. Então diz no versículo 3 que ele foi e respondia cada uma das perguntas. E diz que ele não respondia de forma a ela ficar com dúvida. Diz que ele respondia de forma a esclarecê-la. Então ela entendia. Ele respondia e fala, agora eu entendi. Sabe? Não é aquela pessoa, porque às vezes você pergunta determinada coisa pra alguém, né? A pessoa responde e você fica com um ponto de interrogação. Você não entendeu nada, né? A pessoa tá respondendo, você não tá entendendo, tá dando mais dúvida ainda, né? Ele não. Ele respondia e ela entendia. Ela falava, uau, caramba, que legal. Ele tava entendendo tudo que ele tava falando. Então, no versículo 4 diz, vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele construiu, né? Então, quando ela viu, né? Daqui a pouco eu vou falar como que foi aqui, se teve um relacionamento entre eles ou não, se teve um filho, tá? Que tem essa história aí, eu vou falar sobre isso. Então, aqui diz que quando a rainha de Sabá percebeu que realmente, meu Deus, que homem sábio, ele sabia a resposta de todas as perguntas que eu fiz, uau! E quando ela foi e olhou o palácio dele, aí diz que quando ela viu a comida que ele comia, a comida que era servida na mesa,
Aí falou que ela viu também o lugar onde a paz, Sandra, amém. Falou que ela viu também o lugar onde os funcionários dele dormiam, os apartamentos, os lugares ali dos funcionários dele. Quando ela viu também, nossa, mas ele tá tão bem, os funcionários dormem nesse lugar, uau, que lugar bonito, que quarto bonito para funcionário dormir, né? E ela vendo tudo isso. Quando ela viu a organização do pessoal do palácio, como eram organizados, como eles eram, né, se postavam bem, educados, né? Quando ela viu que eles usavam até uniformes, né? Aí diz que ela viu também, né, os empregados que estavam lá servindo nas festas, né? E quando ela olhou o tanto de sacrifício que Salomão oferecia no templo, gente, a gente lembra que Salomão não oferecia pouca coisa não, gente. Era mais de 10 mil sacrifícios aí que Salomão oferecia no templo. A gente lembra que da última vez ele levou 20 mil e pouco, né? Então ele oferecia muito sacrifício. Mas a gente vai ver o quanto que ele era rico, esse homem, gente. Ele era muito rico mesmo. A gente vai ver. Muito mesmo. E aqui diz que quando ela viu o tanto de animal que ele oferecia sem dó para Deus, ela falou, meu Deus, ele oferece tudo isso de animal para Deus no templo, que isso? Aqui é um reino muito abastado, né? Ela começou a pensar assim. Então diz que quando ela viu tudo isso, gente, ela ficou fora de si. Ela ficou sem acreditar. Ela falou, não, meu Deus, esse lugar existe. O que é isso, né? Ela não acreditava. Então ela foi e falou para Salomão, olha, Salomão, agora eu vejo que tudo que eu ouvi na minha terra sobre você, sobre a sua sabedoria, era verdade. Tudo que eu ouvi sobre os seus grandes feitos era verdade. Mas Salomão, ela diz no versículo 7, mas Salomão, vou te falar, eu não acreditei não quando vieram me falar. Quando me falaram de tudo isso, eu não acreditei. Até que então eu decidi vir e ver com meus próprios olhos, né, o Tomé. Ela foi lá e viu com os próprios olhos dela. E ela disse, olha, eu te falo, agora que eu te conheci, agora que eu vim conferir com os meus próprios olhos, na verdade, tudo que eu ouvi não é nem metade do que é o real. Você vai além da tua fama. Uau, gente. A mulher falou isso pra ele. Você vai além da tua fama, Salomão. A tua sabedoria vai além da sabedoria que eu ouvi que você tinha. Você vai muito além da fama que você tem, Salomão. Você não acredita. Uau, né? É triste, né? Às vezes você vê quando uma pessoa vai, né, e vê a vida do outro assim, né? Ou sei lá, chega uma fama para ela, alguma coisa para o ouvido dela, e ela vai lá a fundo ver se é isso mesmo, né? Deixa eu ir lá conhecer direito essa pessoa, deixa eu ver se é isso mesmo. E não é. Que triste, né? Aí quando chega lá, fala, ih, não é não. Ih, a fama chegou boa, mas a pessoa não é isso tudo não, né? É triste, né? Mas olha que bonito, né? A sua fama, na verdade, é menor. Você tá além da fama que você tem. Uau! Você é muito além do que eu ouvi a seu respeito. Que legal, hein? Então, no versículo 8, ela começa a dizer, olha, eu vou te falar, Salomão. Feliz aqueles que estão aqui ao seu redor. Eles são felizes, nossa, bem-aventurados eles são. Todos esses homens que estão aqui, todos esses seus empregados, nossa, todo esse povo aqui, como eles são sortudos por ouvirem a tua sabedoria, Salomão, por terem você aqui, Salomão. Então ela diz no versículo 9, bendito seja o Senhor, o teu Deus, Salomão. Uau! Ela é de uma terra pagã, é outro Deus que ela... Outros deuses, né? E ela tá falando que o Deus dele é um Deus abençoado. Uau, que Deus é esse, Salomão? Que Deus incrível é esse? Que seu Deus seja abençoado. Bendito é o seu Deus. Então ela diz, bendito seja o teu Deus que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Na verdade, né, ela fala aqui como ela não sabe que, na verdade, essa sabedoria foi Deus quem deu para ele, né? E ela diz como alguém que não sabe isso. Então ela diz, Deus foi muito bendito, né? Deus, esse seu Deus é muito bom, Salomão, esse seu Deus é muito esperto, porque entre todo Israel ele escolheu você, que é o homem mais sábio. É isso que ela fala. Só que não. Só que não é assim, né?
a sabedoria de Salomão vinha de Deus, né? E Deus já havia escolhido ele antes dele ter escolhido, dele ter pedido a sabedoria, né? Mas ela não sabia disso. Então ela diz: nossa, esse Deus é um Deus muito bom por ter escolhido você, que é tão sábio. Porque você com certeza vai fazer justiça e vai decidir com juízo para esse povo. Você vai ser um bom rei. Então, no versículo 10, ela diz não. Então, diz aqui no versículo 10 que ela, gente, levou 120 talentos de ouro. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente estava falando ali, não lembro se foi no livro de Números ou no livro de Êxodo, a gente viu que um talento equivale a 3.000 ciclos, né? A gente lembra que existia talento de ouro, de prata e de bronze, né? Eram moedinhas, né? De prata, de ouro e de bronze. E um talento equivalia a 3.000 ciclos, 3.000 moedinhas, né? A gente lembra disso. E ela levou, gente, 120 talentos de ouro. É muito ouro que essa mulher levou. Essa mulher levou muito ouro para Salomão. Aí diz que além do ouro, ela levou também muitas especiarias, gente. Isso era muito importante também, as especiarias, né? Levar para comida, para fazer perfume, para tudo isso. E ela levou muita especiaria. E ela levou muitas pedras preciosas. Aí diz aqui que nunca havia chegado tanta especiaria no reino de Salomão quanto agora, quanto essa mulher levou, a rainha de Sabá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a rainha de Sabá. Rainha de Sabá é o que, né? É ali na Etiópia, né? Considerada ali o local da Etiópia ali, né? Era um local longe. Provavelmente, né, essa rainha ficou sabendo dessa fama de Salomão por conta da movimentação que ele fazia em Ofir. Lembra que ele mandava sempre gente lá para a cidade de Ofir para buscar ouro, né? Porque Ofir era a cidade onde se encontrava ouro puríssimo, né? Ouro puro. Então ele mandava sempre, né? Para ir lá pegar e trazer carregamento de ouro. E provavelmente aí nessas andanças aí, nessas viagens aí, ela ouviu falar dele, porque diz que ela veio de uma terra muito longe, né? Então, ela provavelmente ali da Etiópia, ali, Arábia, né? Então ela vem. Então, aqui no versículo 11, continua a conversa e diz assim, porque do nada entra aqui a conversa de Ofir, né? Então, acredito que ela deve ter ouvido através disso. No versículo 11 diz que os navios de Irão, lembra quem é Irão? Irão é o rei de Tiro lá, que ajudou, né? Que mandava lá a madeira do Líbano, né? Então, é ele. Os navios desse rei Irão, né? Eles traziam ouro, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas, tá? Então, quando trouxe o ouro lá de Ofir, trouxe também essa madeira diferente, uma madeira agora diferente que a gente vai ver, e trouxe também as pedras preciosas. No versículo 12 diz que o Salomão pegou essa madeira diferente que foi trazida e ele fez dessa madeira corrimão para ir para o templo, tá? E para ir para o palácio dele. Então ele fez corrimão para a pessoa ir andando, né? E também com essa madeira ele fez harpas, fez liras para os músicos ali, né? Então diz aqui que foi a primeira vez que eles viram essa madeira em Israel. Eles nunca tinham visto essa madeira, nunca tinham pego essa madeira, né? E diz que até hoje, o dia que foi escrito esse livro, né? Até o dia em que esse livro foi escrito, nunca mais se viu uma madeira igual àquela. Né? Foi só essa vez. Aí no versículo 13, então, diz que o rei Salomão deu para a rainha de Sabá tudo que ela queria, tudo que ela desejou, tudo que ela quis, ele foi e deu, né? Diz que tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. No livro de Crônicas, diz que, na verdade, ele deu para ela muito mais do que ela deu para ele. O livro de Crônicas diz isso, que ela levou muito ouro, a gente lembra, né, presentes e tal, né, mas diz que ele retribuiu muito mais, deu muito mais para ela saiu mais rica do que ele, entendeu? E foi assim. E aqui diz que tudo que ela queria, ele dava para ela, tudo que ela desejou, ele dava para ela. Então diz que, além da generosidade dele, também ele deu muitas coisas para ela, e ela foi e voltou para a terra dela, ela e os empregados dela. Agora vamos falar sobre isso. Tem uma história, né, até nesse filme que eu passei para vocês de Salomão, fala sobre essa história. Só que eu não concordo com essa história, eu vou explicar por quê. Tem uma história, né, que a rainha de Sabá casou com Salomão. Existe essa história, que os dois se casaram e os dois tiveram um filho. E ela era a rainha de Sabá e ele o rei de Israel. E eles tiveram um filho.
esqueci o nome, Meleque, não sei, um nome estranho. Aí teve um filho, acho que é Meleque. Aí teve um filho. Aí então diz, né, que esse filho, né, voltou para a terra e virou rei dessa outra terra, dessa terra dela, de Sabá. E diz então nessa lenda que ele levou a arca da aliança. Nessa lenda diz isso. Diz que ele era o escolhido de Salomão. Salomão queria que ele governasse, só que houve um problema ali. Israel não queria que esse filho dele, com a rainha de Sabá, governasse Israel, e ele era rei de outro reino, que é o reino de Sabá. Então ele decidiu ir governar o outro reino, que é o reino de Sabá. Aí Salomão, né, para provar que, na verdade, o gosto dele era que esse filho fosse rei, ele entregou para ele a arca e ele levou a arca da aliança, tá? Gente, eu não acredito nessa história. Onde que ronda essa história, né? Essa história é uma história que ronda lá nas Arábias, lá na Etiópia, né? Tem até essa história também, não sei se tá desse jeito, mas tem a história da rainha de Sabá no Alcorão, tem também essa história. Mas o que acontece? Ali na Arábia, ali na Etiópia, surgiu esse folclore, né? Esse mito, né? Que diz que, na verdade, a rainha de Sabá teve um filho de Salomão. Existe esse mito lá, né? Em livros, tudo existe esse mito lá. Que a rainha de Sabá teve um filho de Salomão. E Salomão queria que ele fosse o rei de Israel. E Israel não aceitou. Os sacerdotes, o povo ali de Israel não aceitou. Então ele voltou para Sabá e levou a arca da aliança junto. Aí dizem isso, né? Só que, gente, eu vou ser sincera. Eu acho que isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia, ela faz questão de contar tudo pra gente. Quando Abraão se deitou com Agar, a Bíblia falou que Abraão teve filho com a escrava, que é Ismael, né? Então, não teria por que a Bíblia não contar pra gente que ele teve um filho com a rainha de Sabá. Não teria por que não ter essa informação, entende? Então, a Bíblia ela não esconde nada. Você vê que a Bíblia, às vezes, ela fala coisa até que a gente fica abismado, né? Igual naquele caso lá que teve da mulher lá do Levita, a concubina do Levita, né? Que morreu, foi estuprada, né? E morreu assim. Então, ele dividiu ela em pedaços e distribuiu para as tribos, né? Então, gente, a Bíblia conta histórias assim, né, cabeludas a esse ponto, né, e esconder. A Bíblia fala que, na verdade, Ló engravidou as filhas, né, as filhas de Ló ali embebedaram o pai, deitaram com o pai, tiveram filho com o pai, né, então, por que a Bíblia não contaria sobre a rainha de Sabá, né, não tem motivo para a Bíblia não contar, né, e não tem nada a ver dela ser de outro reino, por quê? Porque a gente vai ver que, na verdade, Roboão, que é o filho de Salomão que vai virar rei, ele era filho de uma amonita. Ele não é nem filho de uma israelita. Ele era filho de Salomão com uma mulher de Amon, ou seja, descendente de Ló, né, do incesto ali. E ele que vai ser rei, né, o descendente de Salomão, ele que vai ser o rei. Então eu não acredito nessa história, eu acho que é um mito, acho que é um folclore ali que tem, sabe? E eu não acredito nessa história da rainha de Sabá ter filho com Salomão, não, gente. Eu acho que realmente ela foi lá, visitou, ficou abismada com tudo aquilo e voltou pra terra dela e pronto. Eu acho que foi essa história, tá? Talvez eles tenham tido até um trelelê ali, né? Porque parece que Salomão, né? A gente vai ver, ele tinha 1000 mulheres, né? Então parece que ele era um homem que, né? Não resistia, né? Então talvez realmente deva ter tido alguma coisa ali, mas agora ela ter tido o filho dele, eu acho que não, gente, porque senão a Bíblia teria falado, tá bom? Então, amém. Então aqui diz que ela foi, se despediu de Salomão, voltou para a terra dela, né? Então no versículo 14, agora diz: todos os anos o rei Salomão recebia 666 talentos de ouro. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque vai dar um problema isso daqui quando o filho dele for virar rei. O que acontece? Salomão, ele recebia muito ouro, ele recebia muito dinheiro todo ano. Não é à toa que ele era o mais rico, ele foi o rei mais rico, né? Eu acho que antes e depois, eu acho que ele foi o rei mais rico da história, eu acho. Porque, gente, ele recebia muito dinheiro todo ano. E o que acontece? A gente vai ver que ele colocava tributos sobre os inimigos, sabe? Lembra que ele dominava alguns inimigos, né? Igual a gente viu com Davi, né? Ele subjugava alguns inimigos, né? Então, ele ainda continuava subjugando alguns inimigos ali, pegos por Davi. Então, ele recebia tributo desses inimigos, né? Então, além desses tributos que ele recebia dos inimigos, a gente vai ver que ele também recebia tributos em Israel.
Ele começou a colocar atributos sobre comerciantes, sobre pessoas que faziam negócios. Então ele começou, gente, a aumentar tributos. Aumentava os tributos dos inimigos e aumentava os tributos do povo de Israel. Tanto que a gente vai ver quando Roboão vira rei, né? O povo de Israel não está muito satisfeito com o reinado de Salomão. O povo de Israel fala: ô Roboão, seu pai foi muito pesado com a gente. Seu pai cobrava muito imposto da gente. Ele cobrava muito alto o imposto da gente. Você vai pegar mais leve, né, Roboão? O povo vai falar isso para o filho de Salomão, tá? Então, Salomão tinha essa tática, gente. A gente vai ver no próximo livro que a gente for estudar, a gente vai ler Provérbios, vai começar amanhã, né? Amanhã ou quinta-feira, e o próximo livro que a gente vai ler vai ser Eclesiastes, né? E a gente vai ver isso, que depois Salomão começa a perceber que, na verdade, tudo isso era vaidade, né? Ele era muito vaidoso, e ele se perdeu na vaidade dele, né? Então, aqui diz que ele recebia todo ano 666 talentos de ouro. Gente, era muito ouro. A gente lembra, né? Um talento de ouro equivalia a 3.000 ciclos de ouro. Imagina, ele recebia 666 talentos de ouro. Aí, além disso, tá? Ele recebia essa quantidade de ouro por ano. E além desse ouro que ele recebia por ano, ele recebia também impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes, pelos administradores dos vários distritos do país. Então ele recebia imposto do povo de Israel, recebia imposto dos inimigos dele e ainda recebia ouro, né? Esse ouro que provavelmente ele ficava mandando vídeo ao fio, né? Então, gente, era muita riqueza, né? Mas o povo não vai ficar muito satisfeito com isso, não. A gente vai ver mais pra frente. Aí no versículo 16, então, diz que Salomão, ele mandou fazer 200 escudos grandes. E ele mandou folhear esses escudos com 600 ciclos de ouro cada um. Gente, 600 ciclos de ouro era muita coisa. 3.000 ciclos de ouro, né, a gente lembra, equivalia a um talento, que é muita coisa. A gente lembra que o preço ali, né, tinha um preço ali da vida, o preço do resgate, né. Eu não tô lembrando agora, eu acho que era meio ciclo, né, meio ciclo de bronze, eu não lembro se era de bronze, mas era meio ciclo, né, que o pobre poderia pagar e o rico também pagaria. Então você vê, gente, que era muita coisa. 600 ciclos de ouro. Ele usou 600 ciclos de ouro para banhar cada escudo. Isso era muito, era uma coisa muito exagerada, né? E, gente, dá uma dó, porque assim, ele mandou fazer esses 200 escudos grandes, eram enormes o escudo, e ele colocou 600 ciclos de ouro nesse escudo. O que acontece? No primeiro livro de Reis, no capítulo 14, a gente vai ver que quando Roboão vira rei, que é o filho dele que eu tava falando, esse ouro, até o ouro do templo, vai ser roubado. Tudo isso que Salomão juntou vai ser roubado. Vai ser levado, sabe por quem? Por um faraó do Egito. Tudo isso vai ser roubado por um faraó do Egito. Vai ser levado. Que triste, né? E Salomão ficava naquela ansiedade, naquela loucura, querendo ouro, querendo, né, riquezas, né? E tudo isso vai ser levado. A gente vai ver que ali, durante o reinado de Roboão, o rei de Faraó, né? O novo rei o rei do Egito, né? O Faraó ali, ele vai invadir ali Jerusalém, vai pegar as relíquias do templo, vai pegar o ouro do templo, vai pegar tudo, gente. Aí vai pegar também esses escudos aqui. Que triste, né? E tudo isso, né? Por causa desse desvio que vai ter, né? A gente vai ver que Salomão vai desviar feio, vai cair feio, né? Então aqui diz, no versículo 17, que Salomão também fez 300 escudos menores. Então ele fez esses 200 escudos grandes, folheou de ouro. Então ele fez 300 escudos pequenos, menores do que esse. E ele folheou cada um com 3 arráteis, né? Daria mais ou menos 2 quilos de ouro também, os pequenininhos, né? E o rei, então, colocou esses escudos no bosque do Líbano. Lembra que a gente viu na fotinho que eu mandei para vocês? Ele colocou todos esses outros escudos lá, né? Esse escudo pequeno. No versículo 18, então, diz assim: fez mais o rei, né? Então, além disso, o que mais Salomão fez? Salomão fez um trono de marfim. E ele revestiu esse trono de marfim com ouro puro.
Gente, era muita coisa, né? Era muito exagero, né? A pessoa queria muita coisa, né? Então era assim, era nesse nível. Mas tudo isso vai se perder, gente. Tudo vai se perder. Tudo isso é vaidade, tudo vai se perder. O templo é tudo. E então, esse ouro todo que ele juntava, essa coisa toda que ele juntava, vai ser tudo levado. Uau! No versículo 18, então, diz que ele foi e fez um trono de marfim, revestiu o trono com ouro puro. Então, no versículo 19, diz que o trono, para ir até o trono, tinha 6 degraus. Tinha 6 andares ali de escada, né? 6 degraus. E diz que o trono dele, atrás do trono dele, era redondo. Aqui na cabeça era redondo. E aqui tinha apoio para a mão, né? Tinha o encosto dos braços, né? Aqui do lado. E tinha um leão de pé de um lado e um leão de pé do outro lado no trono dele. E ele sentava ali no trono, um leão aqui em pé, um leão aqui em pé, o trono de marfim coberto com ouro puro, aqui redondo. E, gente, e na escada, nos 6 degraus, em cada degrau tinha um leão em cada ponta. Ah, então diz aqui isso, diz assim, tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, né? E de ambos os lados tinha encosto até ao assento. E os 2 leões em pé junto aos encostos. Então tinha um leão em pé aqui, um leão em pé aqui. No versículo 20 diz que também tinham 12 leões e cada um ficava em uma ponta da escada. Eram 6 degraus. Então em cada degrau tinha um leão em uma ponta, um leão em outra ponta. Então aqui diz, né? Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Um lado um lado leão, um degrau. E aí? Nunca se havia feito uma obra igual a essa em nenhum dos reinos da história. Então no versículo 21 diz: também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro. No filme que eu dei para vocês assistirem de Salomão, vocês vão ver que tem uma cena lá que vão entregar para ele uma taça de prata. E ele fala: não, eu já falei que eu só vou beber na taça de ouro. Não tem uma hora que ele faz isso no filme? É o que tá falando aqui no versículo 21. Diz que no palácio dele, gente, era só taça de ouro. Não podia servir ele com taça de prata. Tinha que servir ele com taça de ouro. Tá? Então diz isso aqui no versículo 21. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano também eram de ouro, ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão era considerado sem valor. Então, para Salomão, a prata era sem valor nenhum, ele queria só ouro. Então, no filme a gente vê isso. Então, as taças, quando ele fosse beber alguma coisa, tinha que ser no ouro, não pode ser na taça de prata. Então, no versículo 22 diz assim: Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão, né? Então a gente lembra que a frota de Irão sempre viajava ali, né? Por Ofir e tal, ficava viajando. E Salomão mandava também uma frota dele pra ir junto. Parece que Salomão e Irão eram meio amigos, né? Então Salomão mandava junto uma frota dele para buscar ouro ali, né? Então diz que a cada 3 anos a frota do Salomão voltava. Voltava com o quê, gente? Com ouro, com prata, com marfim, com macaco e com mico, tá? Então voltava com esses animais também, né? Então no versículo 23 diz: assim o rei Salomão, dessa forma, fazendo tudo desse jeito, né? Arrecadando impostos em Israel, arrecadando tributos pelos inimigos, né? Trazendo ouro todo ano, né? E tudo isso, foi assim que Salomão começou a ser maior do que o rei de toda a terra. Ele começou a exceder todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Aí no versículo 24 diz que todo mundo queria ir ter com Salomão. Todas as nações queriam ir ter com Salomão para ouvir da sabedoria dele, para ouvir tudo que ele tinha para dizer, para aprender com ele. Aí então diz no versículo 25 que cada um que vinha para ouvir a sabedoria de Salomão, para ouvir o que Salomão tinha para falar, diz que cada um trazia um presente, né? Trazia um presente para Salomão, trazia vasos de prata, vasos de ouro, trazia roupas, trazia armaduras, trazia especiais. Gente, não é roupa, é roupa boa, né? Armaduras, especiarias, trazia cavalos, trazia mulas, né? E isso ia de ano em ano, ele ia acumulando riqueza, né? Recebendo ali um monte de presente, acumulando riqueza. E esse povo trazia esses presentes só para ouvir a sabedoria dele, né? Então, no versículo 26 diz assim:
Continua falando sobre a riqueza do reino dele, né? Diz que Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra. Gente, esse reino tinha 1.400 carros de guerra. Era muito mesmo. Muito carro de guerra para um reino, né? Mas isso não era bom. A gente lembra ali no livro de Êxodo, não lembro se, acho que era Deuteronômio, que Moisés fala com Israel. E Moisés fala, olha, haverá um tempo, quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão pedir um rei. Vocês vão querer ser igual às outras nações e vocês vão pedir um rei para vocês. Quando isso acontecer, né, esse rei não pode acumular muita riqueza. Esse rei, ele não pode ficar tendo cavalos e carros de guerra. Esse rei, ele não pode ter muitas mulheres, porque o coração dele vai se perverter, porque ele vai pecar. Moisés havia dito isso. E Salomão vai fazer tudo isso. E vai pecar. E vai cair. A gente vai ver. E Salomão faz tudo. Tudo que não podia, Salomão faz. Aí Salomão, então, juntou 1.400 carros de guerra. Comprou 12.000 cavalos para a cavalaria, né? E ele espalhou uma parte deles por várias cidades e o resto deixou lá em Jerusalém. Aí no versículo 27 diz que em Jerusalém, durante o reinado de Salomão, né, a prata era tão comum como as pedras. Era muito comum a prata. Por isso que ele não queria nenhuma prata no palácio dele, era só ouro. Porque a prata era comum como ver pedra. Você via prata na sua frente como você vê pedra. Não tinha valor nenhum. Então aqui diz, e havia tantos cedros como as figueiras bravas, né? Tinha muitos cedros também na época de Salomão, né? Assim como se tem figueiras bravas, né? Que existem nas planícies de Judá. Versículo 28. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Então, o que acontece? Salomão comprava, né? Salomão comprava os cavalos, os carros, Salomão ficava comprando ali. E ele comprava de quem? Do Egito, né? Então, vinham os cavalos do Egito, vinham os cavalos da Cilícia, né? E Salomão ficava comprando. Mais um erro de Salomão, porque Moisés havia falado, né, que eles jamais deveriam voltar para o Egito, nem mesmo para comprar cavalo. Não era para comprar cavalo do Egito. Deus havia falado, não é para comprar cavalo do Egito, não é para comprar carro, não quero nem que vocês tenham cavalo nem carro nesse reino. Não é para ter. É para vocês entenderem que quem vence a guerra não é cavalo e não é carro, sou eu. Né? Aquilo que Davi diz tão bonito, né? Alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, mas eu prefiro confiar em Deus. E Salomão queria muito cavalo, muito carro. Então, para finalizar a aula de hoje, amém, glória a Deus. No versículo 29, então diz que importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata. Então, ele comprava lá no Egito um carro por 600 ciclos de prata. E um cavalo ele comprava por 150 ciclos de prata. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, o que acontece? Salomão, ele não tinha desconto, não. Lembra que Salomão, gente, ele é parente de Faraó. Ele é casado com a filha de Faraó. E ele não tinha desconto, não. Você está falando aqui. O preço que ele comprava de cavalo e de carro era o mesmo que a Síria comprava, era o mesmo que os heteus compravam. Não tinha desconto, não, porque é parente, né? Era o mesmo preço. Ele pagava o mesmo preço, tá? Então, amém, gente. Amanhã a gente vai ter aula do Salmo 72. Eu não sei se eu vou começar o Provérbios 1, acho que eu vou começar na quinta, porque amanhã eu tenho hospital, então acho que vai ficar muito corrido para mim. Então, eu vou deixar só o Salmo 72 para amanhã, tá bom? Então, na quinta-feira a gente começa, então, o livro de Provérbios. Glória a Deus, tá bom? Amém. Graças a Deus a gente conseguiu voltar. Tô feliz que a gente voltou. Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém. Um beijo a todos do Facebook e Instagram, tá bom?